No vídeo de hoje vamos falar sobre mais um aumento da taxa Selic. O Banco Central aumentou a taxa de juros de 13,25% para 13,75%. Então a gente vai ver aqui nesse vídeo o que é a taxa Selic, por que ela não para de subir, como que isso afeta o preço das empresas na Bolsa e o que fazer agora, onde é melhor aplicar o dinheiro, se no Selic, se em pré-fixado para ganhar com a marcação ao mercado, ou até mesmo investir em ações, como está bastante sendo movimentado o mercado. Então, primeiro de tudo aqui, a gente tem que começar entendendo o que é a taxa Selic. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros da economia. Ela basicamente baliza o custo do crédito. Ou seja, quando a gente tem uma taxa de juros mais baixa, quer dizer que o custo do crédito está mais barato. E isso vai fazer com que as pessoas consumam mais, que a gente gaste mais. Então é onde a maioria das pessoas vão fazer um financiamento imobiliário, vai fazer um financiamento de um carro, vai pedir um dinheiro emprestado, até mesmo as empresas vão fazer isso. Né? Por quê? Porque o custo, né, os juros para pagar esse empréstimo, ele vai ser mais baixo. E o contrário também é verdade. Quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, o custo do crédito vai estar mais caro. E com isso, a gente começa a frear o consumo. Né, onde as pessoas vão pensar duas vezes se vale a pena agora fazer um financiamento de um carro, de um imóvel, ou pegar um dinheiro emprestado, e até mesmo as empresas, né? E aí que afeta muito as empresas. Por quê? Porque os juros que vai ser cobrado por você vai ser muito, para você, né, vai ser muito mais caro. É bem diferente você fazer um financiamento imobiliário, por exemplo, para pagar 7% ao ano lá em 30 anos, do que pagar, por exemplo, 13, 14% ao ano. Né? No final das contas, vai ser uma paulada aí bem maior se os juros for muito maior, sobretudo no longo prazo com juros compostos. Tá? Então, a taxa de juros ela baliza o custo do crédito na economia. E por que ela não para de subir? Primeiro a gente tem que entender que de uns 2 anos para cá, a gente está sofrendo bastante com muitas restrições, né, que foi muito imposta, economia fechada, e agora a gente já volta a retomar. Só que aconteceu é que muitas pessoas ficaram em sua casa, né, elas não consumiram muito, né, a gente ficou restrito para poder sair, gastar, consumir, e além disso teve vários auxílios de emergenciais, né, do governo. Com isso a gente aumentou a oferta monetária, né, a gente teve mais dinheiro circulando na economia, e a gente não teve o crescimento de produtos e serviços para isso. E a gente começa aí a ter um desequilíbrio entre oferta e demanda. Né? Essa é uma lei da economia que sempre funcionou, sempre funciona, e que acaba impactando nos preços. Né? Quer ver um exemplo? Imagine que aí na sua cidade, na região onde você mora, ali no seu bairro, tenham 3 sorveterias aí diferentes que competem entre si, tem vários tipos de sorvete ali, as pessoas vão lá consumir e tudo mais. E talvez você escolhe uma ou outra, né, para ir mais porque você gosta de um pouco do ambiente ou do atendimento diferenciado que você tem, mas basicamente elas estão ali niveladas no mesmo, tanto no mesmo nível, né, na mesma qualidade do sorvete. O que acontece se por um acaso 2 sorveterias dessa mesma região quebrar e ficar com somente uma no mercado? A gente vai diminuir a oferta, do sorvete e vai fazer com que o preço do sorvete vai aumentar. Então, isso eu quero dizer aí com desequilíbrio entre oferta e demanda. Tá? E o Banco Central ele tem um papel muito importante na nossa economia. Né? O Banco Central é o banco dos bancos, e o principal papel do Banco Central é manter um equilíbrio entre dos preços na nossa economia. E para isso ele tem que fazer o quê? Ele tem que controlar a inflação. E como é que ele controla a nossa inflação? Existem algumas ferramentas para isso, mas a principal política monetária que o Banco Central pode adotar para tentar frear a inflação, né, conduzir a inflação no Brasil, é a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros na economia. E ela basicamente tem um efeito aí contrário da inflação. Né? Quando a gente tem uma inflação muito alta, o Banco Central eleva a taxa de juros para tornar o custo de crédito mais caro e, com isso, ao longo do tempo, reduzir a inflação. E o contrário é a mesma coisa. Quando a gente tem uma inflação mais baixa, e aí a taxa de juros está muito alta, ele começa a reduzir a taxa de juros para subir a inflação. E o ideal é que a gente tenha aqui um equilíbrio entre taxa de juros e inflação para que a gente tenha um crescimento saudável da nossa economia. Tá? Quando a gente olha para os últimos 12 meses, a inflação no Brasil foi de 11,89%. Uma inflação muito alta que está afetando o bolso de todo mundo. Né? Como a gente vê aí, de um ano para trás agora, como as coisas não aumentaram muito de preço. Né? Aqueles R$ 1.000 que você tinha lá atrás, hoje ele já não tem o mesmo poder de compra. Você não consegue comprar a mesma coisa porque está tudo ficando muito, muito mais caro. O que tem puxado bastante esses preços são principalmente os preços das commodities, como petróleo, milho, café, soja, açúcar, tudo isso subindo muito de preço e acaba impactando toda uma cadeia aí
de consumos, de insumos, e esse preço acaba sendo repassado para a gente. Isso também afeta muito as empresas, principalmente que estão na Bolsa de Valores, né? Setores como setor de commodities, setor bancário, setor de seguros, essas empresas tendem a ser beneficiadas com o aumento de taxa de juros, porque elas ganham muito com esse capital, né? O banco está te emprestando dinheiro, cada vez ele está cobrando mais empréstimo para as pessoas que estão emprestando dinheiro, porque a taxa de juros está mais alta, logo o spread bancário acaba aumentando. Uma seguradora, por exemplo, que ganha simplesmente com dinheiro parado dentro da seguradora, né, para depois conseguir atender ali alguém, um ou outro que teve um APT, ou morreu, ou faleceu, enfim, alguma coisa que vai socorrer lá, né, pagar o prêmio do seguro, mas todo esse período que o dinheiro está parado, ela está conseguindo rentabilizar, fazer mais grana, porque a taxa de juros está mais alta, né? O dinheiro parado aplicado, isso acaba acontecendo. Acaba afetando também, de uma maneira negativa, aquelas empresas do setor de varejo, empresas do setor de construção civil, porque essas empresas têm margens muito pequenas, né? Tem muita empresa hoje que tem margem menor do que a taxa de juros. Ou seja, se ela vendesse a empresa inteira e aplicasse o dinheiro na taxa de juros, essa empresa rentabilizaria muito mais. Ou seja, se ela vendesse a empresa inteira e aplicasse esse dinheiro na taxa Selic, a empresa já rentabilizaria muito mais. Mas é claro que ela não vai fazer isso, né? Porque é um momento de taxa alta de juros no Brasil, logo logo as coisas se estabilizam e a tendência é a taxa reduzir, embora a previsão é que até final desse ano a gente tenha uma taxa aí superior a 14%, e a empresa quer sobreviver por um longo prazo, né? Então, isso acaba ficando um pouco fora de estratégia da empresa. Mas acaba afetando muito, principalmente essas empresas que têm margens pequenas, como varejo e construção civil. Além disso, quando a gente olha para um custo médio ponderado nas empresas, né, o que a gente está olhando para uma precificação de uma empresa? A gente está vendo a capacidade de geração de fluxo de caixa livre no futuro. Então, quando a gente pega esse valor no futuro, qual que é a capacidade da Magazine Luiza gerar lucro em 2023, 24, 25, 26? E a gente traz isso a um valor presente. Para trazer um valor presente de quanto que valeria a Magazine Luiza hoje, a gente vai descontar exatamente a taxa de juros. Mais alguns fatores, é claro, mas a taxa de juros pesa muito nessa conta. Então, quando a gente tem uma taxa de juros muito alta e acaba reduzindo, né, existe uma tendência de reduzir o preço das ações na Bolsa de Valores. E quando a gente tem uma taxa de juros baixa, aí as empresas rentabilizam mais, geram mais lucro, mais receita, e dessa maneira a gente tende a subir o preço das ações em Bolsa de Valores. E uma grande pergunta que fica agora e agora, né? O que fazer com o dinheiro? O que é melhor fazer? Tiro tudo da renda variável, aplico lá no Selic, porque está pagando 13,75%. Além disso, vai subir mais, vai chegar a 14% ou até mais do que 14%. Ou é hora de comprar pré-fixado para poder ganhar com o movimento de marcação ao mercado. Inclusive, deixar um vídeo aqui no canal sobre a marcação ao mercado, o movimento aí que mexe com preço e taxa de juros, que é importante entender ainda antes de investir em renda fixa, porque a renda fixa não é fixa, o que é fixo é o tipo de rendimento, mas não é fixo a sua rentabilidade, né? Não é certeiro que você vai ganhar. Na renda fixa também é possível ter prejuízo. Então, assistam aí, é um lugar da tela aqui, esse vídeo sobre o movimento da marcação ao mercado. E aproveitando aqui, se você está gostando desse vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo também na rede social e me ajude a crescer aqui no canal, que eu te ajudo aí sempre com conteúdo de muita qualidade. Então, a grande pergunta, o que é melhor fazer agora, né? Selic, pré-fixado, investir em ações com várias quedas no mercado? E quando a gente olha para alguns pontos, né? Pensando primeiro sobre o pré-fixado. O pré-fixado talvez vai ser um movimento interessante para ganhar com a marcação ao mercado. Contudo, a gente dificilmente vai acertar exatamente até o pico que a Selic vai, né? Que é o ideal você comprar lá no máximo da taxa que ela tiver, a taxa de juros, a taxa pagando no pré-fixado, para que depois ela só tenha o movimento de cair e aí você consiga ganhar até mais com a marcação ao mercado. A gente dificilmente vai acertar exatamente o topo dela, até onde ela vai, então talvez já vale a pena ir se posicionando aos poucos, né? Com uma pequena parte do seu capital, que você definir que você vai comprar pré-fixado ou renda fixa, você vai alocando nessa posição. E sobre as ações em bolsa, no cenário atual que a gente está, né, minha posição é de mais otimismo, é o que a gente já viu em algumas vezes no passado, né, anos anteriores, de crise, de grande queda, é nesses momentos que é bom a gente se posicionar e comprar principalmente mais barato. Inclusive, algumas empresas já estão aí soltando programas de recompra de ações, mais de 20 empresas fazendo programa de recompra. Então, as empresas recomprando as suas ações no mercado, grandes gestores recomprando ali as ações, porque será, né? Provavelmente eles enxergam aí um potencial de valorização.
e não o contrário. Eles não querem vender as suas ações, eles querem recomprar as suas ações. Além disso, está acontecendo um movimento muito interessante também do Itaú, na verdade, mais precisamente da Itaúsa. Itaúsa é uma holding, uma das maiores empresas da nossa Bolsa do Brasil, é uma holding que controla o Itaú e, além disso, tem investimento em outras empresas do setor industrial, como a Duratex, que agora virou Dexco, a Alpargatas, uma empresa gigante que tem feito alguns investimentos. Se uniu recentemente com a Votorantim e comprou uma grande participação da CCR. Também, meses atrás, o Itaú comprou uma grande participação na empresa Avenue, uma plataforma de investimento no exterior, que inclusive é pela qual eu invisto. Tem vídeo aqui no canal também mostrando como investir no exterior pela Avenue, na Bolsa de Valores americana. E se a gente olha para outros movimentos atrás, né, passados, em 2015, 2016, quando a gente estava também num movimento de baixa de Bolsa de Valores, o Itaú fez um grande movimento que comprou metade ali da XP Investimentos, né, uma das maiores empresas do mercado financeiro hoje, listado também na Bolsa, na Nasdaq dos Estados Unidos. E também lá em 2008, na crise de 2008, né, maior das crises que a gente teve no mercado global, o Itaú fez a fusão lá do Unibanco. Né? Então o Itaú, como uma grande empresa, né, o maior banco hoje da América Latina, com grandes cabeças, pessoas inteligentíssimas no mercado, com certeza sabe muito bem o que está sendo feito, né, consegue fazer uma leitura no cenário econômico, macro e microeconômico. Então, na minha opinião, é um movimento muito interessante que começa a se formar em ações. Se a gente olha para vários fundos de investimentos, tem muitos gestores também cada vez comprando, se posicionando mais em ações. Né? Talvez a gente comece daqui para frente sentir uma freada da taxa Selic, ela pode subir mais um pouco, mas logo logo ela deve começar a recair e a gente volta a ter um equilíbrio de inflação no Brasil. Tá? Mas a mensagem é que entenda o movimento da taxa Selic. Né? A taxa Selic influencia muito a precificação das empresas em bolsa, influencia também diretamente a renda fixa. Então, quando você começa a entender o movimento da taxa Selic, você consegue fazer melhores opções de investimento e opções que, consequentemente, vai acabar colocando mais rentabilidade, mais dinheiro no seu bolso. Tá? Por fim, vamos falar aqui também de algumas empresas que estão pagando um ótimo dividendo acima da taxa Selic. Listei 7 empresas aqui para mostrar para vocês. E são elas, né? Primeiro a Bradespar, pagando 34,17% de dividendo, Petrobras pagando 33,66%, Braskem pagando 27,12%, a Marfrig, uma grande empresa do setor alimentício, pagando 24,17% de dividendos, a metalúrgica Gerdau com 23,96% de dividendo, Brasil Agro 19,4% de dividendo e a Leve 3, Metal Leve, 17,37% de dividendo. Tá? Trouxe 7 empresas aqui bacanas, pagando um ótimo dividendo, acima da taxa Selic e ainda bem acima. Existem várias outras empresas na Bolsa também pagando acima da Selic. Trouxe algumas aqui porque realmente a lista é intensa. Vou deixar aí também para vocês na tela aí essas empresas, os códigos dela, né, o ticker, para que você possa pesquisar depois. Né? Lembrando que o vídeo gravando hoje, 4 de agosto, amanhã o preço mudou, o dividendo também muda, mas ele vai estar provavelmente muito próximo. Tá? Um movimento que a gente também vê interessante, né? O Ibovespa começando a se valorizar aí em relação aos últimos meses. A gente bateu hoje aí a casa de 106, próximo de 106 mil pontos, e isso já começa a mostrar uma boa retomada. Né? Hoje foi um dia muito bom aí de bolsa, uma alta. Então, é isso que eu acredito no mercado. Né? Sempre importante a gente fazer uma diversificação de carteira. Tem renda fixa, tem renda variável, ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, em dólar. Também tem aquela liquidez diária, né? Reserva de emergência, e você assim vai montando um portfólio. Tá? Mas entender a movimentação da taxa Selic vai fazer que você se torne um investidor, uma investidora melhor, porque você vai entender para onde o mercado está indo, né? Como é que a banda anda e a hora que você tem que investir na renda fixa, a hora que você tem que investir em renda variável, em ações, em fundo imobiliário, enfim, assim você vai gerindo aí a sua carteira, tá? Se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, mais uma vez deixe seu like, compartilhe na rede social e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço!